Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Estamos apresentando mais um programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Este programa é exibido na televisão Santa Maria, canal 19 da NET. Todos os sábados às 20 horas temos um programa inédito. Ele é produzido pela SM Produtora e é uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques, localizado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro. Hoje estamos no cenário do meu ateliê e eu estou recebendo o quiropraxista e professor Volmir Rialdi. Bem-vindo ao programa, Volmir. Obrigado. Bom, nós vamos conversar então com umas especialidades muito interessantes que ele tem profissionalmente, né? Que ele tem uma clínica também em Santa Maria que se chama Centro de Tratamento de Coluna. Volmir, eu gostaria que tu falasse primeiro assim da tua formação. Tu tem uma formação muito interessante em filosofia, teologia, história, psicologia e estudou na China também. E tu aplica muitas técnicas e métodos diferenciados, pelo que eu percebi, nas atividades profissionais. Fala dessa tua formação, por que tu escolheu, em que ela contribui na tua vida pessoal e profissional e as instituições também que tu buscou essas especializações. Bom, tudo começa na formação, então eu entrei para o seminário já meio cedo e aí eu fui começando a trabalhar com a pastoral da saúde, me envolvendo com essa questão de ajudar as pessoas. E aí fui para o seminário de Viamão e tive a oportunidade de fazer a faculdade de filosofia, psicologia, história, já que tinha tempo lá eu aproveitei e fiz as três. E sempre trabalhando nesta linha de ajuda das pessoas, principalmente da área da saúde. E a partir daí a gente foi buscando sempre trabalhar nas vilas, que eu trabalhei bastante nas vilas ali de Viamão, Porto Alegre, e tive uma aprendizagem muito grande. E uma das coisas que as pessoas sempre se queixavam era da coluna. Ah, é? Então, o que acontece? Eu via muita necessidade, nós trabalhávamos já com ervas, plantas e tal, mas uma das queixas grandes, assim, era sempre, me dói a coluna, devido ao pessoal também, que Viamão, dá para dizer assim, sempre foi, ainda é um dormitório em Porto Alegre. A maioria dorme em Viamão, que eu digo, e trabalha em Porto Alegre. Então as viagens de ônibus e mais os trabalhos manuais, enfim. Mas a partir daí me voltei o interesse de buscar a quiropraxia. Aí eu comecei a procurar e encontrei o professor Dr. Matheus de Souza, pioneiro em quiropraxia no Brasil. Então ele faleceu com 45 anos de profissão. E eu consegui entrar em contato com ele e ele conseguiu me dar aulas, fazer todo um treinamento. Aí fiz a especialização em quiropraxia e fui monitor dele. E a partir daí uma coisa foi levando a outra. Eu continuei a teologia, fui padre 5 anos, fui ordenado, fui padre 5 anos. Mas devido a esse trabalho que eu tinha também com as pessoas, eu sentia que eu ficaria mais livre se eu me dedicasse mais a esse lado da saúde. Eu estaria ajudando mais as pessoas do que ficar muitas coisas burocráticas, que muitas vezes era uma reunião para marcar outra reunião, e eu não via as coisas andar, muita burocracia, e eu queria a prática. Eu queria aplicar o teu conhecimento. Exatamente. E aí era, por exemplo, uma reunião de catequese, aí terminava, quando é que vamos fazer a próxima reunião? Tá, mas vamos. Então
eu comecei a perceber Não era que... ali que tu ia aplicar, Não. né, o teu conhecimento. Eu percebi aí que o sacerdócio pode ser feito de várias maneiras, né? E eu considero o meu trabalho um sacerdócio. Sim. Onde eu certeza. consigo ajudar as pessoas de uma maneira, porque de várias maneiras que eu fui buscando e sempre ouvindo a necessidade das pessoas. E a partir daí, depois eu fiz especialização na PUC, de Medicina Tradicional Chinesa, e o professor aí, ele selecionou convidou dois alunos, eu e agora também o professor Alberto, para fazermos estágio na China. Eu aceitei, e o outro também, nós fomos. Em que época que 2005. Ah. 2005, então nós fomos para a China, algo totalmente novo. Que legal. Diferente, totalmente diferente. Daí nós ficamos lá a primeira etapa, 40 dias, fazendo estágio em 5 hospitais. Então nós íamos para o hospital de manhã, assistir o atendimento, acompanhar o atendimento dos hospitais da Universidade de Pequim, e à tarde nós tínhamos aulas teóricas, justamente vendo aquilo, estudando, reforçando aquilo lá. Então foi um período muito interessante, onde eu pude beber na fonte e entender várias coisas, várias coisas. Então o porquê da medicina tradicional chinesa, o porquê do uso das ervas, das plantas, por que eles evitam o uso do químico, eles estabelecem a medicina deles mesmo, né? Tem mais de 5.000 anos. Então toda uma maneira e um trato que me chamou muita atenção, de ver cada pessoa na sua individualidade. E não ceifar ou nivelar todos como fossem todos iguais. Sim. E nós somos diferentes. Sim, sim. E a partir daí eu voltei depois em 2006 novamente, e depois eu voltei em 2011, porque era um outro estudo que era nos hospitais do interior da China. Não. Olha. E aí eles eram, os hospitais do interior da China, então são mais tradicionais ainda. Então foram experiências muito interessantes em hospitais menores, onde os médicos chineses, os terapeutas chineses, eles usam ainda mais aquela tradição. Então aquela questão de, como eu digo, 5.000 anos de experiências que eles vão passando um para o outro. Que legal. E na história também nós temos, na época medieval, a Hildegard von Bingen também, que até hoje é usado nos livros da medicina, algumas ervas que ela trabalhava, ela trouxe muitas novidades, né? E ela trabalhava na área da teologia, né? Muito legal. Bom, e então o nosso programa hoje, ele vai envolver a arte do corpo e da mente, né? Então vamos conhecer como é que é o trabalho do Dr. Volmir. Por exemplo, tu é proprietário do Centro de Tratamento de Coluna, né, em Santa Maria. Eu gostaria que tu começasse, então, a nossa conversa trazendo para o nosso público a definição de algumas atividades que tu faz. Por exemplo, a quiropraxia, o conceito de quiropraxia e as funções dela para o ser humano e como é que tu aplica, em que casos se aplica a quiropraxia. Bom, a quiropraxia, novamente, a raiz da quiropraxia é na China. Então os chineses são os primeiros que começam a estudar e verificar a parte mecânica do corpo. Então, e eles começam então a fazer o trabalho da quiropraxia, mas ela vem depois, os mestres levam para os Estados Unidos e Canadá, e lá que ela explode. Então, e o que é quiro? Praxia é prática? Quiro é mão. Mão? Mão, praxia, movimento. Então o que acontece? Sempre tem um ditado que eu me criei ouvindo esse ditado, que remédios para a coluna não existe aqui nem na China. E de fato, quando eu fui para a China, os professores confirmaram que não existem remédios para a coluna. Quando a pessoa toma remédio é para relaxar a parte muscular, porque o remédio ele tende a entrar na corrente sanguínea. E aí é que ele atua mais fortemente. A articulação, então as articulações, principalmente as sinoviais, elas têm líquido sinovial. Então elas são encaixes. Então elas precisam trabalhar no seu eixo. Então muitas vezes uma pequena torção, uma pequena torção do tornozelo faz com que comece a haver um desequilíbrio. Uma sobrecarga de trabalho, ou vamos supor, a pessoa trabalha mais manualmente, como também
a falta de base, que muitas pessoas, elas dizem, eu quero manter postura. Não precisa, a pessoa não consegue manter postura. Basta que ela afaste os pés embaixo, na largura dos ombros, e ela estará totalmente na postura. Olha que bacana. Então o que que acontece? A maioria quer manter postura. Então ela vai manter postura quanto tempo? Pouco tempo. Porque ela volta pro... Ela relaxa. Uhum. No momento, principalmente em pé, eu desafio as pessoas que estão assistindo, por exemplo, lavar a louça. Sim. Experimente lavar a louça com os pés mais juntos. E aí você vai ver que você vai sair, nossa, minha coluna não aguenta mais. Por quê? Nada fica em pé sem a base, porque tem a gravidade. Então uma casa, um prédio, precisa ter uma base legal. Uhum. Os professores... Para suportar aquele peso. Exatamente. Os professores chineses, eles gostam de olhar a natureza. Eles comparam sempre a medicina chinesa é da observação da natureza. Então o que que acontece? Eles olham, dizem, ó, olha aquela árvore está de pé. Olha o tamanho da copa. E daí eles perguntam, qual é o tamanho da raiz? Então, se você quer saber o tamanho da raiz, você não olha para o chão, você olha para a copa. Se aquela árvore está em pé, é porque a raiz dela está no mínimo no tamanho da copa ou um pouco mais. Boa. E aquela que tombou, olha a raiz. Aí a raiz era menor, ou seja, veio o vento e arrancou. Então eu preciso o quê? Então o que é uma boa postura de coluna? É você manter a base. Então muitas pessoas dizem, mas eu quando lavo a louça ou vou para o tanque e me dói muitas costas. Só melhore a base. Então a largura afaste os calcanhares. E quando eu digo afastar, muitas vezes a pessoa vira o pé para lá. E não é assim, é o calcanhar. Só puxar pro lado, né? É o calcanhar, você paralelos. afasta. E tem um ditado muitas vezes, no ensinamento que dizia, é muito feio ficar com as pernas abertas, principalmente mulher. A pessoa continuará com as pernas fechadas. É os pés que precisam ser afastados. Exato, mas as pernas continuam fechadas. Sim. Então isso vai dar o quê? Uma estabilidade. E isso mantém a postura da pessoa. Aí, por exemplo, se a pessoa vai lavar roupa, ela vai perceber diferença. Se ela vai usar uma vassoura, porque muitas pessoas dizem, quando eu pego a vassoura, a minha coluna se detona. Falta de base. Então, por quê? O corpo, ele precisa, então o cérebro faz um sacrifício, ele tem que contrair certas áreas para que a pessoa fique estabilizada. Então a energia gasta é muito forte e fica sempre forçando a coluna. No momento que você afasta, você fica a favor da gravidade. Tanto que a gente faz um teste. Então a gente desafia, ó, junta os pés, e eu peço para vocês fazerem em casa, que é interessante, ó, junta os pés e peça para alguém desafiar você de lado, para ver se você consegue ficar em pé. Você vai tombar. Agora, afasta os pés na largura dos ombros. Aí você vai perceber que você fica firme, você está estável. Esta é a postura correta para a coluna. Aprendi, porque eu fico muito tempo lavando louça, eu ficava com dor na coluna. Exato. Agora Ou limpando a casa. Exato. Mas isso é um ensinamento que eu gosto muito de dar palestras. Tempo atrás também eu fui no Rotary aqui em Agudo. Então as minhas palestras são gratuitas. Então é só as entidades entrarem em contato comigo e eu faço questão. Porque são coisas muito simples que a maioria ninguém fala e a pessoa não sabe. E aí o que acontece? E essas correções são extremamente importantes. Mas voltando então à quiropraxia, nós identificamos o quê? Aonde está o problema? Uma das coisas que eu posso entrar agora um pouquinho da neuroenergética, que a gente desenvolveu o quê? Eu fiz a pós-graduação em neurociências, na PUC também, que eu gosto muito da PUC. Tá? E daí o que eu fui ali, lá tem o Instituto do Cérebro, então é muito lindo. E o que acontece? Eu fui buscar aí, porque os chineses eles usam muito o pulso para testar. Então eles usam o pulso ou usam o músculo. Eles querem se comunicar com o corpo da pessoa. Eles não é meramente assim, por exemplo, eles vão dar uma erva. Eu fiquei, por exemplo, em várias áreas lá. Mas vamos pegar ali a pneumo. Então vinha várias pessoas que tinham uma tosse seca, um catarro, outros sem catarro e tudo mais. E o que fazia o médico?
pegava o pulso da pessoa e ele começava a perceber. Aí se ele estava em corda, enfim, são várias, ou estava deslizante, enfim, é mais difícil isso para um leigo aprender. Mas usando o músculo ou usando a neuroenergética, que é o corpo, é mais fácil para a pessoa perceber. Vamos supor assim, ele percebe que o pulmão está trabalhando em excesso. Então isso chama-se excesso de Yang, ele está acelerado. Ele tem que diminuir, porque não pode nem estar acelerado e nem pode andar devagar. Tem que entrar em equilíbrio e harmonia. E tem que entrar em harmonia. Então o que acontece? Se ele aproxima uma erva e ele sente pelo pulso que o pulmão acelera mais ainda, ele jamais vai dar aquela erva. Olha, que interessante. Agora, se ele dá uma erva e percebe que aí o pulmão ele diminui drasticamente a energia, também não. Mas como é que ele dá? Pelo aroma ou ele faz ele vai testando pelo pulso. No pulso? No pulso. Então ele percebe pelo pela pulso. Reação da ele pessoa. coloca a erva na mão da pessoa e aí ele percebe pelo pulso se vai aumentando ou diminuindo. E aí quando ele percebe que ele coloca a erva e ele estabiliza, ele vai testando uma a uma a erva. E aí ele vai identificando e vai anotando a dosagem. Tanto que nas farmácias dos hospitais da China, as farmácias são cheias de gavetas. São muitas gavetas cheias de ervas. E eles vão com a balancinha de precisão. Se ele disser que é 200 gramas a dosagem daquela erva, eles vão ali. Vamos supor que ele diga ao médico que é 7 dias. Eles vão colocar 7 papelotes em cima são várias mesas, 7 papelotes. Eles vão pesar com a balança de precisão direitinho cada quantidade de cada erva, se tem 1, 2 ou 3 ervas, muitas vezes juntas, né? E aí ele vai colocar em cada papelote, ele vai enrolar, embrulhar, colocar numa sacola e entregar para a pessoa. Detalhe importante, a preparação dos chás é nata, porque eles aprendem em casa, aprendem nas escolas. Eu estive visitando lá as escolas onde uma das disciplinas é ensinar as crianças como se prepara o seu chá. Ai, que bacana. E aí mas aí eles vão no médico, por exemplo, ou nos profissionais, nos terapeutas, só para os profissionais testarem quais são as ervas que eles precisam tomar. Então é muito diferente do que a gente usa aqui. Então aqui geralmente existe um manual. Eu e o padre Vacir Franco, nós escrevemos um livro que quando eu levei para lá, eles disseram, isso aqui não pode dar certo. Porque o nosso livro era igual aos outros. Por exemplo, tá com azia. E aí nós relacionava as ervas que eram boas para azia, por exemplo. Entendi. E daí o professor pediu para o tradutor ler lá. E ele disse, mano, não tem como dar certo. É como jogar na loteria. Porque ele perguntou assim, mas por exemplo, vamos lá, ele pegou lá uma erva, vamos lá, que seja lá carqueja, ou boldo. Ele dizia, mas o que é usado? Eu uso o boldo para o fígado. E ele pergunta, o fígado de quem? Essa pergunta me intrigou. Olha que bacana. Como o fígado de quem? Sim, porque cada um de nós é diferente. Então por isso que as pessoas dizem assim, eu tomei uma erva, porque a pessoa faz de boa vontade. Eu tomei uma erva, eu estou com dor, por exemplo, um problema no fígado, sei lá, um gosto amargo. Olha, toma tal coisa que eu tomei e me fez muito bem. Quando a pessoa toma, muitas vezes ela piora. E daí ele diz, mas depois que tu me disse de eu tomar aquele chá, eu piorei. Por que a pessoa piora? Porque ela é diferente. Entendi. E esse é o detalhe. Essas coisas que ele está contando, eu li nesse livro aqui, essas experiências, né? Na introdução do livro ele conta, no prefácio. E nós vamos fazer um rápido intervalo e continuamos falando com o Dr. Volmir também sobre a neuroenergética, sobre o livro e sobre os cursos que ele dá. Esperamos vocês. É daqui a pouquinho. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques.
Programa. Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo, e continuamos conversando com o Dr. Volmir Haldi. Dr. Volmir, fale um pouco sobre esse livro. Esse livro foi lançado na última Feira do Livro em Santa Maria, esse ano, né? E tem coisas muito interessantes aqui. Fala um pouco para nós da motivação desse livro. Então, que tu já começou a falar no bloco anterior. Bom, o nome já fala, é bem sugestivo, a magia das ervas medicinais, porque de fato, quem aprende a usar as ervas como é de fato na sua individualidade, ela percebe uma magia, uma transformação na sua qualidade de vida. Mas para isso, o que eu quis resgatar nesse livro? Eu quis resgatar justamente que cada um é aquilo que eu aprendi na China. Então, as 3 viagens que foi para lá, o estudo e a maneira certa, correta de usar a erva. Então, é preciso sim, essas ervas são indicadas para isso, para isso. Isso tudo é válido, excelente. Só que é preciso combinar a erva com a pessoa. Ou seja, eu preciso saber a priori, ou seja, antes de usar, se a determinada erva de fato vai me aumentar a minha energia, vai me equilibrar, ou seja, eu não posso tomar e esperar o resultado, isso aqui me fez mal, ou seja, isso não é dentro da medicina chinesa. Então eu resgato aqui a medicina chinesa e por isso que eu tenho aqui, eu coloco aqui plantas, ervas, coloridas, mas não tem a dosagem, não tem a quantidade de dias. Isso a pessoa, ela vai aprender através da neuroenergética. O que é a neuroenergética? Fazendo uma consulta contigo e tu vai ou com profissionais, por exemplo, por isso que eu dou, um dos cursos que eu dou é treinar pessoas para usar o livro. Poderem ser técnicos nisso. E não precisa, quando a pessoa diz, mas eu preciso de faculdade. Não. Você precisa simplesmente prestar atenção, dialogar com o corpo da pessoa. Então explica para o nosso público o que é a neuroenergética, então, como é que ela nasceu. Isso, a neuroenergética, ela vem justamente para substituir o pulso, a análise do pulso. Para ter uma ideia, eu coloco no livro aqui, um médico chinês, ele diz que é bom de pulso a partir de 10 anos. Então, o brasileiro não tem tanta paciência de coisa. Então, a neuroenergética, ela usa o quê? A parte, principalmente o sistema límbico, tá? Para perceber onde estão os desequilíbrios. E sempre quando o cérebro entra em estresse, ele consome mais energia. Ele rouba essa energia, geralmente ele pega a energia do cerebelo. Uma das principais funções do cerebelo é o equilíbrio. Então, se você coloca uma erva na mão da pessoa, e o corpo dela, você testa primeiro. Neuroenergética é avaliar, é comunicar-se com o corpo. Através do quê? Do sistema neurológico. Então, a pessoa está em equilíbrio, certo? E ela percebe, estou firme. Aí você dá uma erva e ela segura a erva na mão. E ela começa a perder este equilíbrio. Opa! Existiu o quê? O cérebro está consumindo muita energia, aquilo gerou um estresse maior no cérebro, ele precisou de energia e ele retira da onde? Do cerebelo. E o cerebelo, por sua vez, ele perde momentaneamente, de 8 a 15 segundos, o quê? O equilíbrio. Isso é suficiente para provar que aquela planta, aquela erva, se consumida, irá ser prejudicial. Para aquela pessoa. Por isso que cai por terra aquela teoria, que muitos falam. Eu tomo chá todo dia. Se bem não me faz, mal não vai fazer. Não, essa teoria para a medicina chinesa é inaceitável. Isso é inaceitável. Por quê? O chá não é neutro. Então, muitas vezes, a pessoa diz, eu tomava muito chá verde e a minha pressão despencou ou alterou. Por quê? A palavra muito, na medicina chinesa, já cai fora.
Tem que ser uma dose. Não, é que é o uma equilíbrio. dose específica. Quando você ouve a palavra, eu faço muita atividade física, a palavra muita já é um problema. Sim. Então, por quê? A medicina chinesa é o equilíbrio entre o yin e o yang. Sim. É o equilíbrio sempre. Não pode ter excesso. Então, fazer muita atividade física, por exemplo, é tão prejudicial igual ao sedentário, que não faz nenhuma atividade física. Então, para a medicina chinesa é o quê? Eu tenho que fazer atividade física, sim, mas eu não posso levar o meu corpo à exaustão, porque isso é prejudicial. Agora, eu também não posso ficar do sofá para a geladeira, do sofá para a geladeira, não faço nada. Eu tenho que manter o equilíbrio. Então, dentro disso aí é que acontece a mesma coisa, a neuroenergética, por isso que eu faço o quê? Um dos cursos que eu dou é justamente o treinamento para qualquer profissional. Muitos fazem o curso para usar na família. Porque a neuroenergética, em resumo, é como eu me comunico com o corpo da pessoa. Para que ele aprove ou reprove, seja um chá, seja um alimento. Entendi. E isso é o diálogo com o corpo. Na verdade, tu trabalha com a essência da pessoa também, né? Fazendo esse equilíbrio. Exatamente. Então, o que acontece? Um dos outros cursos que eu dou também, que é o autoconhecimento, que eu busco mostrar para a pessoa que existe muitas vezes, o ideal seria a essência da pessoa e a mente, corpo e mente, trabalharem conectados, juntos. Aí seria muito legal. Muitas vezes, a maioria das vezes, o desequilíbrio acontece o quê? A mente como se desconectasse do corpo. E aí o que acontece? A mente, eu digo, ela mente, o corpo não. Por isso que a neuroenergética, ela testa o corpo e não a mente. A pessoa pode dizer assim, como é que você está? Eu estou muito bem. Você pergunta para a sua essência, que está no corpo, como você está? Pronuncia, eu estou muito bem, e o corpo começa a balançar. Significa o quê? Ela está mentindo. Porque a mente mente. E o corpo é sábio. E o corpo é sábio. Então o que acontece? Nesse curso de autoconhecimento, a gente busca mostrar para a pessoa como plantar a semente. Se a pessoa não seleciona a semente, ela nunca vai ser livre na vida dela. E as pessoas buscam liberdade. Se a pessoa não seleciona o que ela vai plantar, a mente dela planta. E quando a mente planta, o corpo vai padecer. E ela vai colher. Isso está no livro de Efésios. Cada pessoa ceifará o que plantou. Então, muitas vezes, é difícil a pessoa admitir que a situação difícil que ela está passando na vida foi ela que plantou. Mas eu não queria isso. Qual era o teu pensamento? Qual era o teu pensamento? Por exemplo, vamos pegar aí. Por que Jesus Cristo ensinou? Perdoe sempre. Não guarde ressentimento. Por quê? Se eu guardo ressentimento, eu estou plantando que semente? A semente do ressentimento. O que eu vou colher amanhã? Se eu planto ressentimento, eu vou querer colher o quê? Alegria. Entendeste? Entendi. Se eu planto ressentimento, aqui 1 mês, aqui 10 anos, eu vou colher o quê? Entendeste? As pessoas muitas vezes esquecem, não se dão conta, porque aqui do livro eu trabalho o que? A magia das ervas, que a neuroenergética é justamente a busca daquilo que eu estudei muito na teologia, daquilo que Jesus Cristo ensinou. Sempre ele usava o quê? O plantio e a colheita. Por isso que hoje é muito simples se nós pararmos para pensar. Se eu planto um pé de laranja, eu vou esperar o quê? Colher ameixa? Não, vou colher a laranja. Então aí está o quê? Eu preciso me autoconhecer e ver de fato aonde estão os meus gargalos, aonde estão as minhas dificuldades e principalmente como é que eu faço para plantar. O que eu quero? Selecionar a semente e como plantar. Isso eu trato no outro livro chamado Meta Energética. Meta Energética. Que eu ensino justamente esses passo a passo. Por quê? Tudo na natureza é mantra. Se você ouvir um pássaro, ele vai cantando o quê? Mantra. Se você ouvir o barulho da água, é um mantra. Que legal. Se você prestar atenção no vento, é um mantra. É assim. Então, por exemplo, a pessoa diz, eu estou sempre doente. Calma lá.
Você está sempre doente. Legal, mas como é que você quer se sentir? Eu quero ter saúde. Então, calma lá. Eu vou te ensinar assim, ó. Planta assim, ó. Saúde, saúde, saúde. Isso é mantra. O que vai acontecer? A tua frequência vai subir e você vai sair da frequência da doença e vai o quê? Respirar a frequência da saúde. Pronto, já mudou tudo. Isso é o milagre, isso é a magia. Que bacana. Eu já tive a oportunidade de fazer um curso com o Dr. Volmir e ele faz esses links também com as passagens bíblicas na nossa atualidade hoje, é muito bacana. Ele dá cursos também em São Paulo, em Santa Maria, e podem ver nos teus sites, né, os cursos que tu tá oferecendo. Tem os 7 colunas também. Tu quer falar alguma coisa ou tu já falou no... Não, é sétima costela. Sétima costela. Eu gravei. Sétima costela é uma terapia que a gente desenvolveu também para desbloquear traumas, bloqueios e ensinar, porque assim, dentro desse livro, dessa técnica, a gente trabalha que trauma nada mais é que uma energia bloqueada, primeiro o cérebro, tá? E que com as informações, todas as vezes que acontecer algo semelhante com aquilo que está guardado aqui, o corpo irá vibrar. Se você pergunta para o corpo, ele te diz aonde está, qual é a área do cérebro, que são 13 áreas, divididas em 13 pontos, 13 áreas, qual é a área do cérebro que está isso, e aí é feito toque e coordenado, que a gente treina como fazer. Porque dentro da sétima costela a gente ensina o quê? Resgatando a medicina chinesa. Todo o primeiro cérebro está correspondido com o segundo cérebro. O segundo cérebro aqui são os órgãos e vísceras. Por exemplo, a pessoa é sempre preocupada. Ela vai atingir de imediato o estômago e o pâncreas dela. É o elemento terra da medicina chinesa. Então, não fica só no campo mental ou no inconsciente. Você tem que acessar, só que não basta só drenar. A essência pede para você plantar o que faltou. E por isso que a gente estuda o quê? Desde a epigenética. Aquilo que a gente... Da epigenética, aquilo que a gente traz da herança dos pais. Gestação, que é uma fase bastante... Porque tudo que a mãe sente, vive, passa para a criança. E também, depois primeira infância, segunda infância, tudo isso é estudado na sétima costela. Casamento também. Eu achei muito bacana esse negócio da epigenética. Nós não vamos conseguir falar sobre todos os assuntos, os temas. Eu gostaria de te fazer uma pergunta assim, ó, o que tu percebeu, como é que tu percebeu na procura do teu trabalho durante a pandemia do coronavírus e quais os casos mais frequentes ou se chegaram novos casos, como é que tu percebeu isso? A pandemia foi ainda é para as pessoas, porque foi impregnado um medo. Isso. E o medo é a pior, para dentro da medicina chinesa, é o que mais baixa o sistema imunológico. Não existe coisa pior que o medo para baixar o sistema imunológico. Então, ao invés de plantar o medo, a pessoa tem que plantar a coragem, o enfrentamento. Então, e o que eu percebi? As pessoas vinham lá desesperadas, muito com medo, apavoradas, e aí nós começamos a resgatar a sua essência. Que a essência de cada pessoa ela é divina e completa. No momento que faz a sua essência vibrar, o medo afasta da sua essência. Como a raiva, como o rancor, o ressentimento, a tristeza, tudo isso afasta a pessoa da sua essência. É preciso se perguntar, como eu quero me sentir? Como eu quero viver? Esta perguntinha remete a pessoa de volta para a sua essência. Que bacana, né? Essa é a diferença. E porque abaixou a imunidade, entrou em desequilíbrio. Entrou em desequilíbrio. E daí outra coisa, as pessoas muito em casa, problemas de coluna muito sério, porque as pessoas abandonaram tudo. Porque, ou seja, é preciso sim se cuidar ainda hoje, né? Mas você não pode esquecer que nós somos um todo. Porque muitas pessoas, por exemplo, deixaram de ir no cardiologista por medo do vírus, mas daí acabaram morrendo do coração, de um infarto fulminante e assim por diante. Então tem vários casos que a gente tem Brasil afora e mundo afora. Então é preciso o quê? Novamente assim, o que eu quero colher amanhã? Sim. Se você quer colher paz, plante paz.
Se você quer colher amor, plante amor. Se você quer colher alegria, plante alegria. Esse é o segredo da vida. Isso aí, muito bom. Nós precisamos encerrar o programa. Eu gostaria que tu ou dissesse o teu site, porque ali tem os endereços dos teus centros, né, o teu telefone. E gostaria de encerrar o programa que tu deixasse uma mensagem, uma bela mensagem sobre essa arte de tratar as pessoas, o corpo e a mente das pessoas, para a gente encerrar o programa. Bom, o meu site é www.neuroenergetica.com.br e o centro de tratamento da coluna é 3222-4177, fica na Floriano Peixoto, esquina Silva Jardim. São 22 anos já de clínica, então fui um dos pioneiros no Brasil em quiropraxia. Bacana. E em Santa Maria o pioneiro, então aonde a gente trouxe para cá, para o Rio Grande do Sul, a quiropraxia, e estamos até hoje. Bom, como mensagem final, aproveitando a época que nós estamos, o mês de dezembro, o mês de Natal, e Natal é sempre o nascimento. Quando a gente fala do menino Jesus e vem toda uma festa, muitas vezes presente isso, o Natal ele tem uma simbologia muito importante. Nós somos convidados, a final de cada ano, a nascer de novo. Nascer de novo, o que é nascer de novo? É deixar para trás aquilo que é velho em nós, aquilo que está velho dentro de nós. E deixar o quê? Uma nova semente nascer. Então não adianta nós nos prendermos a crenças passadas, aquilo que já passou, que já está ultrapassado. Muitas vezes isso te atrapalha de ser feliz. É preciso ouvir a tua essência. É preciso sentir que você é uma pessoa, você está condenada a ser feliz. A essência não tem outro... Então, se alguém te ensinou que você veio nesse mundo para você sofrer, que o sofrimento liberta, acredite, Jesus Cristo, ele levou tudo isso para a cruz e lhe deu essa liberdade de dizer assim, vivam e vivam em abundância. Por isso, Natal, Ano Novo, é um momento de você soltar as coisas velhas e deixar algo de novo nascer dentro de você. Então, uma das palavrinhas mágicas é a gente dizer que quer nascer de novo, né? Todos os dias, quero alegria, quero nascer de novo, quero a vida comigo. Que bacana, parabéns pelo teu trabalho e muito obrigada. Obrigado pela oportunidade. Abraço a todos, um Feliz Natal e Ano Novo. Isso mesmo, um Feliz Natal, e eu agradeço a companhia de vocês. Este programa é exibido na televisão Santa Maria todos os sábados às 20 horas. Temos um programa inédito. Se você quer ser um apoiador cultural deste programa, envie um e-mail para programaligiamarques@gmail.com. Não esqueça de dar uma passadinha na minha loja virtual, ligiamarques.com.br, e escolher suas peças de Natal, seus presentes, enfim, com quem você quiser presentear. Esperamos vocês nos próximos programas. Até mais. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques.